pessoal, prometi para vocês que ia rolar uma grande surpresa com uma ferramenta com inteligência artificial. E o nome dessa ferramenta é Aristocompass. Edição, coloca aí, por favor, na tela. Qual que é o objetivo dessa tarefa antes de eu entrar aqui propriamente dito nela? É justamente te mostrar isso que a gente acabou de te falar. Ou seja, quais são os temas prioritários nas suas instituições prioritárias. Podemos escolher aqui o Estado, eu vou escolher Distrito Federal e a prova do ENARE. Adiciona a instituição. Vamos supor que eu sou aqui do Rio de Janeiro, né? Eu sou do Rio de Janeiro mesmo e quero fazer prova da Unirio, que foi onde eu fiz faculdade, onde eu e o Eduardo também fizemos. Eu também quero fazer prova no Ceará, do SURSE. E tá bom, né, Edu? Deixa eu pegar a prova da MP, que é uma prova difícil. Vocês vão ver isso. E aí eu aperto confirmar. E a tela seguinte, ele me dá um diagnóstico específico sobre as minhas provas. Repara que existe ali no ENARE um nível de dificuldade mais baixo que geralmente o normal, 43%. SURSE, 48%, a dificuldade média nas instituições de R1 do Brasil está em 49%, Unirio, 52%, e a MP, olha só o que eu falei, 69%. De fato, a MP é considerada uma prova um pouquinho mais difícil. Só para explicar, né, Barreto, que você tinha falado que a gente ia mostrar os assuntos mais importantes, na verdade o Aristocompass é muito mais do que isso. Então, o que a gente está mostrando aqui é o grau de dificuldade das questões da prova. Então, sabe aquela coisa de que o pessoal fala, cara, minha prova está aprofundando cada vez mais, as questões estão ficando cada vez mais difíceis? Então, aqui na Aristo, cara, a gente não gosta de informações que a gente chama, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, de orelhada, sabe? Sabe aquela informação que não tem embasamento? Então, nesse caso, a gente resolveu, através dos nossos dados, de todos os nossos milhares de alunos que fazem questões o tempo todo na plataforma, a gente chegou no nível de dificuldade médio. E aí vocês estão vendo ali no meio, em azul, dificuldade média das instituições de R1 no Brasil, 49%. Então, na média, as provas são 49%. A MP, que está ali embaixo, está 69%. Significa que ela é muito mais difícil do que a média. O Barreto já tinha antecipado, que é de fato uma prova difícil. E esse é um dado muito legal mesmo. E embaixo a gente vai ter mais uma coisa ligada a nível de dificuldade, né? Exatamente. Só uma coisa importante, pessoal. Existe uma especificidade de preparação para provas com dificuldade mais baixa, média ou mais difíceis. E isso a gente vai te ensinando também ao longo dessa semana. E aqui abaixo existem os principais temas para cada uma das suas provas. Repara que aqui em cima está classificado, né, o geral de todas as instituições. Por isso que a gente ali nos últimos 5 anos tem uma quantidade grande de questões. Então, nesse caso... Das instituições que você selecionou, né? Que eu selecionei, caso, dessas 4 que você selecionou. Exato. Isso aqui muda bastante se eu seleciono instituições diferentes. Então, basicamente, o Política de Saúde no Brasil, dentre todas as instituições, foi o tema mais cobrado, com 28 questões nos últimos 5 anos. O nível de dificuldade está um pouquinho mais pro verdinho, ou seja, um pouco mais fácil. E a última coluna, onde está escrito constância de aparição, é uma coluna que se refere à quantidade de anos que esse tema apareceu. Então, qual que é a diferença de quase sempre para sempre, por exemplo? Quase sempre significa que teve algum ano que não caiu. E provavelmente, por ter uma quantidade grande de questões, significa que nos anos que caíram várias ao mesmo tempo. Enquanto onde está escrito sempre, significa que todo ano tem alguma questão sobre aquele assunto. E se você passou por isso tudo, cara, você acabou de receber um diagnóstico personalizado para as instituições que você quer. Mas a verdade é que, por exemplo, eu gosto mais de clínica. O Edu manda muito bem em GO. Então, se nós quisermos uma prescrição personalizada, não somente para onde a gente quer ir, mas baseado em qual que é o nosso desempenho, a gente precisa dar um input de informação. Falar, eu sei isso, mas eu não sei aquilo. E é por causa disso que, por favor, edição, coloca na plataforma de novo. Você pode clicar aqui, em diagnóstico completo e ir para uma... Você pode não, você deve, você né? deve, essa é a tarefa, deve, exato. Você deve ir para essa segunda ferramenta que chama-se Aristo DX, ou seja, diagnóstico da Aristo. E basicamente o que vai acontecer aqui, você vai fazer uma prova de 60 questões, onde a inteligência artificial vai entender isso como um input do seu desempenho e vai te dar uma prescrição de fato qual que é a prioridade para você, para mais ninguém, cara. Especificamente para você. E aí só um detalhe, essas questões, essas 60 questões vão ser questões dos assuntos mais cobrados nas provas que você escolheu. Então o Barreto escolheu lá a MP, escolheu o ENARE, escolheu o SURSE, escolheu a Unirio. Então essas 60 questões são os assuntos mais cobrados lá. E aí basicamente, depois que você finaliza isso, a nossa inteligência artificial vai cruzar a informação de temas mais cobrados nas provas que você escolheu
com a informação de quais assuntos você sabe mais e sabe menos. E aí no final a gente vai te dar uma lista de prioridade.